original. Douglas, é o seguinte, olha, eu sou professor e estudioso de hebraico, também conheço e estudei bastante o grego bíblico, também posso me virar bem com o aramaico, que são as 3 línguas, que são as línguas nas quais a Bíblia foi escrita. A gente pode dizer com toda segurança que o que nós temos hoje, que chegou até nós, corresponde de fato àquilo que foi escrito no passado por aquelas pessoas que se mostram atingidas diferencialmente por Deus e trouxeram essas palavras registradas que se tornaram as Escrituras Sagradas. Na moral, nunca te pedi nada. Dá um like para fortalecer o canal e se inscreve. Então, assim, a maior parte das pessoas que fala a respeito disso parece não ter entendimento de alguns aspectos básicos. Primeiro, da quantidade de documentos ligados à Bíblia que nós temos preservados até hoje. E também, essas pessoas não entendem muito de uma ciência muito particularmente importante, que é a chamada crítica textual, que é uma ciência que não está ligada só à Bíblia, a análise e avaliação de todos os documentos antigos que nós temos e que os especialistas estudam para ver se esse documento é fidedigno, o que foi que aconteceu, em que medida ele é confiável do ponto de vista de uma análise crítica muito determinada. Entendi. E nesse momento, quando a gente para pensar acerca desses questionamentos e dessas dúvidas que surgem, nós estamos falando de manuscritos. Isso. Agora, o que são manuscritos? Como que alguém consegue entender sobre isso? Porque a gente tá falando do quê? A gente tá falando de documento de Word, a gente tá falando de um livro, o PDF, o que significa isso? Manuscritos. E como que a gente entende ali aquilo que realmente é verídico, né? Diante de tantas coisas que se vê hoje na internet e nesse mundo. Então, falando em manuscrito e falando em PDF, né? O PDF é perfeitamente definido, né? Vamos ver se a gente consegue entender. Olha lá. Os antigos, particularmente na região da terra de Israel e das outras terras bíblicas ali, na antiguidade eles registravam as coisas, vamos dizer, às vezes numa espécie de ambiente onde isso seria gravado para sempre, como por exemplo a parede de uma casa, um caco de cerâmica, uma espécie de pedra ou de estela, ou até mesmo uma espécie de peça de granito ou de outro tipo. Então você tem muita coisa no Egito preservada assim, tem documentos da antiga Mesopotâmia. Mas eles também escreviam, vamos dizer, no precursor do papel. Esse precursor do papel era o famoso papiro. O papiro, que é uma planta gramínea, que é bastante encontrada, por exemplo, no Egito. Há muitos papiros antigos que trazem textos de diversas culturas da região. E aí, passado um tempo, né, já aí um pouco mais no contexto já da era cristã, próximo da era cristã, você vai ter uma mudança de cenário, né, quando o pessoal vai usar couro de animal, especialmente de cabra, de ovelha, e vai trazer aquilo que é chamado de pergaminho, que tem a ver, isso teve, né, um desdobramento a partir da famosa cidade de Pérgamo, por isso o pergaminho. Aí o que acontece? Esses manuscritos foram copiados. E como a Bíblia surge no ambiente hebraico, e como ela foi de uma inspiração muito diferenciada, e como aquelas pessoas que copiavam esses textos, eles tratavam esses textos de uma maneira muito particular e diferenciada, né, os famosos escribas, né, soferim em hebraico, eles então copiavam aquilo, vamos dizer, como um verdadeiro ato sagrado. Então o que nós temos? Nós temos uma quantidade grande de manuscritos antigos, e esses manuscritos antigos, né, falando agora do Velho Testamento, nós temos pouca coisa em papiro, mas muita coisa que está preservada nos pergaminhos. E quando a gente chega no Novo Testamento, aí nós temos uma boa quantidade de papiros, né, e também muitos pergaminhos. E o que é que a gente descobre? Olha, Douglas, a verdade é essa. Nós não temos nenhum documento da antiguidade tão bem preservado, de diversos manuscritos que podem ser estudados e comparados, como a própria Bíblia. Então, por exemplo, os estudiosos do Antigo Testamento, eles têm à sua disposição o famoso texto que os escribas tradicionais judeus preservaram de todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia hebraica, que é chamado texto massorético. Qualquer Bíblia que você tem em português, ela é traduzida a partir desse texto massorético. E os estudiosos fazem uma comparação desse texto massorético com o que é chamado o Pentateuco samaritano, com uma versão grega importantíssima que os judeus fizeram em Alexandria, que é chamada Septuaginta. Eles também pesquisam o que são chamados traduções dos antigos sábios judeus do texto para o aramaico, são chamados targums aramaicos. E a coisa mais extraordinária foi que a partir de 1947 foram achados os manuscritos do Mar Morto, na região de Qumran. E esses manuscritos, eles são manuscritos 1000 anos mais velhos do que os manuscritos do texto massorético. E os estudiosos comparam os textos e vai ver como esse texto do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, foi preservado de uma
maneira extraordinária. A coisa é tão assim fascinante. Você tem uma ideia, um estudante, né, de Israel de 9 anos de idade, se ele entra lá no museu e ele olha os manuscritos, ele consegue ler aquilo que foi escrito há 2000 anos atrás e coincide com a Bíblia hebraica que ele tem na sua casa. Então, assim, existem algumas dificuldades? Existem. Tem coisa que a gente lê aqui no manuscrito parece um pouquinho diferente. Será que essa letra é igual a essa? Mas não se compara, assim, o índice de preservação da Bíblia com nenhum outro documento. Então, se alguém fala assim, o que o Isaías escreveu lá atrás, o que Malaquias deixou para nós, o que os evangelhos registraram, se perdeu na história e a Bíblia foi alterada, a pessoa tem que dar uma alterada na sua trajetória e estudar isso direito. E no caso do Novo Testamento é mais extraordinário ainda. Por quê? Porque o Novo Testamento é mais recente. A documentação do Novo Testamento é composta no 1º século. E aí você tem, na verdade, dezenas de papiros. Talvez o mais assim, emblemático é chamado o papiro Rylands, que está em Manchester, na Inglaterra, e pedacinho de João capítulo 18, que é mais ou menos uns 40 anos, 50 no máximo, depois que João foi escrito. Então o negócio tá quente ali, quase saindo do forno, né? E aí você tem todos esses papiros e uma grande quantidade, na verdade, mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento. Especialmente as cópias completas, como o Alexandrino, o Vaticano, o Sinaítico, né, que nos trazem com bastante segurança a percepção, e do ponto de vista dos críticos, a gente sabe que o texto está mais de 90% confirmado em relação ao que foi o texto original. Então, nesse sentido, a Bíblia é um material diferenciadíssimo, né? Alguém pode dizer, mas será que não houve alguma coisa? Se a gente for mais crítico ainda, não se perde algo aqui e ali? Então, se a gente pensar desse jeito, a gente tem que jogar fora todos os documentos da antiguidade, porque os outros, da antiga literatura grega, da literatura latina e até mesmo do Antigo Oriente Próximo, são muito menos garantidos. Então, assim, ainda que haja algumas dificuldades, a gente comparar um texto aqui tem uma palavra diferente, apesar que a maior parte das coisas diferentes que existem são, digamos, irrelevantes. Por exemplo, tem uma família de manuscritos no Novo Testamento, diferente da outra família, que a principal diferença entre os dois é que um traz Cristo Jesus, o outro traz Jesus Cristo. Essa é a grande diferença que existe entre as duas, né? Então, de fato... colocar o feijão primeiro no prato, então, o feijão com arroz ou o feijão, o que você vai querer, né? Então, você vê o texto bíblico, é extraordinário. E só pra gente entender, esse trabalho de estudo não é feito, digamos assim, por pessoas religiosas. Não, são pessoas que realmente têm estudo técnico de comparação de crítica textual. Você, por exemplo, na tradução da NVI, né? A gente estava conversando em algum momento, quantas pessoas são envolvidas no processo? No projeto da NVI, que foi lançado no ano 2000, que eu fui o coordenador geral, a gente teve no trabalho todo da comissão 19 pessoas, né? Tinha gente europeu, tinha gente da América do Norte, tinha gente brasileira de diversos lugares e de grupos denominacionais diferentes, então, e cada um com uma especialidade, né? Então é um trabalho realmente criterioso e esses estudiosos então comparam para dizer, olha, do ponto de vista técnico, o texto aqui mais próximo realmente do original seria essa opção e não a outra opção. Em Romanos tem um negócio muito interessante, né? Que vai dizer o texto lá em Romanos 5, né? Que justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no grego, a diferença entre temos e tenhamos, indicativo e subjuntivo, é só uma vogal breve e uma vogal longa. É como se eu falasse a diferença entre avô e avó. É uma coisinha de nada. Então, provavelmente um escriba ouviu e ele deixou um pouquinho diferente. Mas nós tenhamos paz com Deus ou temos? A análise do contexto, da teologia, da discussão que Paulo estabelece, favorece nitidamente temos paz com Deus do que tenhamos. Excelente pergunta. Se a gente sabe que essa questão da Bíblia ser alterada não se justifica por conta dos manuscritos, os manuscritos são em grande quantidade e nos dão uma diretriz muito nítida do que é realmente mais próximo do original. Aí nós temos o problema da tradução. Será que tem tradução que mostra algum tipo de alteração? A resposta é sim, existe, né? Existe tradução que ela tem uma espécie de compromisso ideológico, né? Então um grupo X, que tem certas ideias, começa a pegar o texto, mas não porque está fundamentado na gramática, não porque está fundamentado na pesquisa, aí, né, vamos dizer, qualquer pessoa pode pegar o texto, traduzir e colocar à disposição, né? Então como é que a gente lida com isso? Então vamos lá. Primeiro, a tradução da Bíblia, a gente precisa perguntar para quem é que nós estamos traduzindo. Então, se eu contar para você, né, olha, puxa, eu queria contar a história de Esther. Se eu vou contar a história de Esther para um grupo de acadêmicos, né, de estudiosos da Academia Brasileira de Letras, eu vou falar de uma maneira. Se eu for falar com o pessoal que está ali na torcida do futebol no meio do estádio, a linguagem já é um pouco diferente. Se eu for contar essa história para as crianças, eu também vou mudar a maneira como apresento isso. Então, a tradução, ela sempre deve ser uma tradução contextualizada. Então, assim, muitas versões da Bíblia são diferentes, mas não porque elas estão traindo o significado. Elas estão dizendo a mesma coisa
numa linguagem um pouco diferente. Se eu falar para você assim, Douglas, o indivíduo balançou as madeixas e entregou-se ao ludopédio. Eu vou dizer, o jogador balançou o cabelo e foi jogar futebol. É a mesma coisa, só que numa linguagem super acadêmica e uma linguagem comum. Então, muita conversa que tem sobre isso, ela é meio jogada no vazio, de pessoas que não sabem o que estão falando efetivamente. Então, você tem por exemplo, uma nova tradução da linguagem de hoje, você tem uma Bíblia nova versão internacional, você tem uma Bíblia nova Almeida atualizada, você tem uma versão, né, que tem um perfil um pouco diferente, mas elas não estão mudando intencionalmente nada. A segunda coisa que precisa ser colocada é assim, que tem algumas versões que elas são um pouquinho mais literais e outras que explicam um pouco mais. Então não existe alteração de significado. Pega o Salmo 23, por exemplo. O Salmo 23 vai dizer unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O que é ungir a cabeça com óleo? No contexto do texto original, ungir ali significa tratar alguém com honra especial. Então você pega uma versão um pouco mais, vamos dizer, explicativa, para a pessoa entender direito, traduz: tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Não houve mudança de sentido, não houve alteração. Agora, é claro, quando eu vou ver uma tradução da Bíblia, para ver se ela não foi alterada, né? Porque tem gente que faz um raciocínio meio complicado. Por exemplo, você pode atualizar a Bíblia, a tradução pode, porque você precisa comunicar com as pessoas de hoje. Você pegar a tradução feita no século XVII, as pessoas de hoje não entendem. Não. Mas você pode atualizar o conteúdo da Bíblia e mudar o seu significado para dizer aquilo que você prefere que seja dito. Aí não, aí você escreve o seu próprio livro por sua conta, né? Uma coisa é entender o texto e dizer o que ele está dizendo, outra coisa é querer que o texto diga o que eu queria que ele dissesse. Que daí é a questão ideológica. Aí a questão ideológica, de qualquer tipo. Se a pessoa quer ir para um lado, para o outro, se ele quer uma Bíblia palmeirense, corintiana, santista, flamenguista.